E aí pessoal, eu sou o Arthur Barbosa, aluno do S1 do BCC, do George Ney, e hoje eu vou estar fazendo para vocês algumas questões de lógica e conjuntos, então vamos começar aqui pela primeira questão de lógica 1.20. Então vamos lá. No País da Verdade, onde ninguém mente, reuniram-se os amigos Marcondes, Francisco e Fernando. Entre os três ocorreu a seguinte conversa. Marcondes: estou escolhendo dois números inteiros positivos e consecutivos, e vou dar um deles ao Francisco e o outro ao Fernando, sem que vocês saibam quem recebeu o maior. Após receber cada um o seu número, Francisco e Fernando continuaram a conversação. Francisco: não sei o número que o Fernando recebeu. Fernando: não sei o número que o Francisco recebeu. E eles vão dialogando aí até as duas últimas frases. Agora eu sei o número que Fernando recebeu. E Fernando fala: agora eu também sei o número que Francisco recebeu. Quais os números recebidos por cada um deles? É a pergunta da questão. Partindo para a resolução dessa questão, a gente já pode começar a escrever algumas coisas aqui, alguns fatos, e é basicamente isso aqui. Francisco não recebeu o número 1. Por quê? Se Francisco recebe o número 1, automaticamente ele iria saber que Fernando teria tirado o número 2. Então, basicamente, ele não recebeu. Isso serve também para o Fernando. O Fernando também não recebeu o número 1. Então, a gente já pode concluir também que Fernando também não recebeu o número 2, porque se Fernando recebe o número 2, Francisco teria recebido o número 3. Então, a gente já pode começar a escrever dois fatos aqui. Fernando não recebeu o número 2, assim como também Francisco não recebeu o número 3. E essa lógica vai perdurando até o número 6, como tem nas afirmações aqui. Então a gente vai escrever aqui até o número 6. Fernando não recebeu o número 4. Aí volta para Francisco. Francisco não recebeu o número 5. Aí volta para Fernando. Fernando não recebeu o número 6. Aí para exatamente aí. Para exatamente no 6. Dito isso, após as deduções anteriores de Francisco e Fernando, para exatamente no 6, e a gente deduz que os números de Francisco e Fernando são os números 7 e 8. O porquê? Essa seria a única forma de ele ter descoberto após as deduções deles, que eles fizeram anteriormente, porque após Francisco receber o número 7, ele ficaria na dúvida se Fernando teria recebido o número 8 ou o número 6, ou seja, o sucessor e o antecessor de 7. E essa dúvida ela é tirada após a confirmação de Francisco, que ele percebe que Fernando não tinha recebido o número 6. Então, nessa última afirmação de Francisco, com essa última afirmação de Francisco, Fernando conclui que Francisco teria tirado o número 7. Ou seja, após essas duas afirmações aí, seguindo essa linha de sequências, essa linha cronológica, a gente tem como conclusão, então vamos escrever aqui, logo, Francisco recebeu o número 7 e Fernando o número 8. Então, resumindo, se Francisco não recebeu o número 1, Fernando não vai receber o número 2. E se o Fernando não recebe o número 2, Francisco não recebe o número 3. E assim por diante, até chegar no exato momento em que Francisco e Fernando sabem os números que ambos receberam. No momento em que o Francisco fala ali, agora eu sei o número que o Fernando recebeu, que é justamente o número 7. E Fernando fala, agora eu também sei o número que o Francisco recebeu. Tudo nessa ordem, porque eles vão falando de acordo com o que eles vão descobrindo, deduzindo, e no final eles falam aquilo ali, chegando basicamente no número 7 e número 8 como conclusão. Então, é basicamente isso, a resolução dessa questão. Francisco tirou o 7 e o Fernando o 8. Então, uma questãozinha concluída. É um pouquinho chatinho de entender, mas dá pra resolver. Então, essa foi a primeira questão de lógica. E agora vamos para a segunda, que é de conjunto.